Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já me conhecem, sou a professora Vanessa Maria e hoje eu gravo essa aula com o intuito de ajudar vocês a entenderem melhor a prova do SESI, provas externas de um modo geral, com assuntos que variam desde gêneros textuais, tipologia textual, semântica, gramática e tudo mais, tá? Por que eu estou gravando essa aula? Vocês sabem, eu estou para operar, né, fazer um procedimento cirúrgico para corrigir a minha respiração e por conta disso precisarei me ausentar das aulas com vocês. Sinto saudades, então desejo para vocês um excelente dia, que seja mesmo um dia incrível, com coisas incríveis e maravilhosas acontecendo na vida de vocês. Vocês são muito capazes de coisas extraordinárias e inimagináveis. Então nunca duvidem de vocês, de quem vocês são e do potencial que vocês têm. Bom, vou começar falando sobre tipologia, gêneros textuais e semântica. Então vamos lá. Provavelmente a minha imagem está cortando um pouquinho aqui, mas não tem problema. Tudo que eu estiver lendo eu vou falar para vocês, tá? E vou disponibilizar esse material em PDF. Para quem é do SESI vai estar na Geek, para quem é da Vocacionada eu vou enviar pelo WhatsApp para vocês. Então vamos lá. O seu mapa de investigação. O que a gente precisa entender, tá? Que existe uma estrutura de texto que precisa ser seguida. E todo texto existe com um propósito, com um objetivo. Então você precisa identificar o objetivo desse texto. Você precisa diferenciar o que é fato da opinião sobre o fato. Você precisa entender o que é tipologia textual e o que são os narradores. Por quê? Cada texto tem a sua estrutura específica. Um poema tem uma estrutura específica, uma narração tem outra estrutura específica, uma dissertação tem outra estrutura específica, e cada texto desse pode ser encontrado na sua prova, nessa prova externa. Lembrando, você vai participar de um processo seletivo agora para estudar no ensino médio em um lugar. Porém, esse tipo de estrutura de prova você vai encontrar em outras provas, tá? Quando você fizer o seu concurso público, todo esse conteúdo que eu estiver falando com você vai cair na sua prova. Porque toda prova no território nacional tem a parte de língua portuguesa. Então, essa aula de hoje é muito importante. Não só para passar na prova do SESI, porque você vai passar, mas para a sua vida profissional como um todo. Então, essa primeira aula a gente vai trabalhar bem essa estrutura dos textos, o objetivo do texto, vai diferenciar fato de opinião. A segunda aula desse momento, nós vamos falar sobre a linguagem propriamente dita, tá? Então, quais são as pistas que as próprias palavras vão trazer para você? Que vocabulário, esse contexto vai te ajudar a entender o texto? Que vocabulário é esse? Que substituição de sinônimo? Que palavra que está sendo usada como antônimo? O que é um sentido literal e um sentido figurado? Isso é matéria que a gente vê desde sempre, desde o sexto ano. Só que é bom relembrar porque a prova do SESI vai cobrar isso. Bom, qual é a minha dica então? A dica da tia Nessa para você. A prova do SESI, a sua resposta quase sempre está escondida na estrutura do texto. Aprenda a escanear essa estrutura. Então vamos lá? Bom, a intenção do autor. Quando o objetivo desse texto é informar ou debater, pode ter certeza que o gênero textual vai ser uma notícia, um artigo de opinião, uma reportagem. Beleza? Então, o tipo textual, o tipo quer informar, quer debater. Então, o gênero textual, notícia, artigo de opinião e reportagem. O objetivo do texto é narrar, é contar uma história, um fato, uma piada. Então, qual gênero textual você vai encontrar? Conto, romance, fábula. Ai, professora, eu já não lembro mais o que é fábula. Gente, calma, dá tudo certo. Fábula, a única diferença da fábula para o conto é que a fábula, os personagens são animais. Animais que têm personificação, que agem como seres humanos e no final tem uma moral para você, tá? Não precisa surtar, vai dar tudo certo.
Instrução. O objetivo do texto é instruir. Então, você vai encontrar nessa prova textos na estrutura de manual, de instruções, de receita, de bula de remédio. Ou seja, o texto não existe do nada, do vácuo. Ele existe com uma intenção. E a intenção elimina imediatamente 50% das alternativas. Quando você identifica qual é o objetivo, qual é a intenção desse texto, você já elimina aquelas que não dialogam com essa intenção. Pegou a dica? Molezinha. Então vamos lá. Segundo tópico dessa aula: fato versus opinião sobre o fato. Nós já viemos conversando bastante sobre isso, principalmente no SESI. Vocacionada também falamos sobre isso, mas não é tão recorrente esse discurso. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Tá prestando atenção? Ó, pega o seu caderno e anota aí. O que é o fato? O fato é o que pode ser provado. É o que é real. O que aconteceu. Isso é o fato. Beleza? Opinião é o quê? É um juízo de valor. É o que o autor pensa sobre o fato. Entendeu? Não tem dúvida nisso, né? Então, olha só. Como que eu vou diferenciar os dois? O fato não vai apresentar adjetivo, advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial. Não vai. Observe aqui, ó. O game estreou em 2018, primeiro para Android e iOS. Fato, não tem aqui advérbio, não tem nenhum adjetivo falando se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o jogo é extraordinário. Não tem nada disso aqui. Agora olha para a próxima lupa. Tal mecânica não é nem de longe inovadora, tá? Isso é uma opinião. Então a opinião já traz, ó, nem de longe, inovadora. Eu tenho presença de adjetivo, eu tenho presença de advérbio, ok? Então você precisa identificar nas frases que são opiniões a presença do adjetivo ou do advérbio. Aí você vai falar assim, professora, mas tem uma estrutura assim que eu preciso observar? Sim, tem. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Observe, o predicativo do sujeito é um adjetivo. E esse adjetivo é uma opinião, tá? Então presta atenção, porque nas suas frases você pode encontrar essa estrutura. Beleza? A gente vai fazer exercício depois disso. Vamos lá, matriz de comparação diagnóstica. Gente, presta atenção agora, que aqui é uma habilidade de leitura, tá? Eu tenho a frase. Todos esses exemplos que estão aqui no slide foram retirados das provas do SESI. Provas desde 2021 até o ano passado. Então, presta atenção. Fita verde no cabelo. Essa frase foi escrita por Guimarães Rosa, um autor da literatura brasileira. Aí eu tenho um outro texto que está dialogando com esse, que fala sobre mobilidade urbana no Brasil. Observe o trecho do Guimarães Rosa. Ó, havia uma aldeia em algum lugar. Fita verde partiu sobre logo ela, a linda, tudo era uma vez. É um conto literário. Está dentro de uma narração de uma história ficcional. É narrado em terceira pessoa. O narrador é observador e onisciente. Além dele estar vendo, ele sabe tudo que os personagens estão pensando, sentindo e querendo fazer. Agora vamos para o próximo texto. Mobilidade urbana no Brasil. O trecho. Com o desenvolvimento da indústria associada ao êxodo rural, as cidades cresceram. Que gênero é esse? Artigo informativo. Qual que é o objetivo? Informar e debater dados reais. Qual é o narrador? Impessoal, foco nos fatos. A opinião do narrador não interessa. Ah, professora, que isso? É porque é um artigo informativo. Não tem que ter opinião nisso. Percebem? Então eu tenho aqui dois textos que estão falando de assuntos diferentes, com estruturas diferentes, com objetivos diferentes. E como que eu sei disso? Só por esses trechinhos? Analisando o trecho.
Enquanto eu tenho um que começa com havia, uma aldeia, começa já contando uma história, o outro já traz um fato. Com o desenvolvimento da indústria associada ao êxodo rural, observe essa estrutura de cada texto. Quando você ler os textos da sua prova, você precisa observar essas estruturas. Por quê? Essa leitura tática de identificar logo qual é o gênero textual faz a sua chave mental mudar. E aí você pula de um texto literário para um texto jornalístico sem tanta dificuldade. Porque todos eles estarão textos literários, poemas, conto, crônica, texto jornalístico, notícia, meme, reportagem, artigo de opinião. Então a gente precisa saber identificar a partir da estrutura. Bateu o olho, já tenta identificar que texto é esse. Beleza? Dúvidas sobre isso? Eu acredito que não, mas vamos seguir. Vamos lá. Essa parte aqui é interessante porque algumas provas do SESI trouxeram uma questão de hiperônimo. Poxa, professor, o que é isso? Calma, não precisa surtar. Calma, respira, respira, respira. Isso aí. Olha só. O que é o hiperônimo? O hiperônimo é quando eu tenho uma palavra macro e uma palavra micro que se referencia a essa palavra macro. Então, por exemplo, eu tenho a palavra feijão. A palavra feijão faz parte de um grupo. Que grupo é esse? O grupo dos alimentos, o grupo alimentício. Então, alimento é hiperônimo, é o macro. E o micro é o feijão. Eu tenho um hiperônimo, religião. Eu tenho um micro, que é o hinduísmo, uma das religiões. Eu tenho o macro, que é o jogo, o hiperônimo. Eu tenho o micro, que é a amarelinha. Então, eu preciso saber identificar essa relação entre palavras macro, hiperônimos, e as palavras micro, as que fazem parte desse grupo, ok? Isso é importante dentro da semântica e algumas questões do SESI trouxeram essa questão, tá? Essa temática do hiperônimo. Então, é importante você saber que existe isso e o que significa. Denotação versus conotação. Gente, eu lembro muito bem que nós vimos isso logo no início do ano e não custa relembrar, né? Denotação, gente, é o significado do... Ah, tenho certeza que vocês falaram. Dicionário. Sim, é o sentido literal, é o sentido denotativo, o sentido que está dentro do dicionário. Então, submersos aqui no primeiro exemplo, a enchente deixou os móveis submersos no rio. O submerso aí é realmente está abaixo do nível da água, então está dentro da água. O paciente teve um problema no coração, é real, o coração do paciente não está bom, né? Então, são sentidos literais. E aí, gente, tem um conotativo. O conotativo é o sentido figurado. É um sentido que não está escrito dentro do dicionário. É um sentido que extrapola o significado. E ele só tem sentido dentro de um contexto. Ó, senti um aperto no coração. Lá na prova do SES de 2021. Ai, um aperto. Alguém foi lá e apertou o coração mesmo? Não. É um sentido figurado. Um sentido conotativo. A exposição deixou o público submerso na arte. Nossa, a arte virou um líquido e fez todo mundo mergulhar. Não é isso. Aqui está no sentido figurado, de fazer uma imersão, de que as pessoas conseguiram acompanhar a arte de uma maneira intensa. Então, isso está onde, gente? Na prova de 2023. Observe que cai de tempos em tempos essas questões dentro da prova do SESI. É só ter atenção. Beleza? Então, repetindo, denotativo é o sentido do... Isso mesmo, muito bom. E conotativo é o sentido figurado. Isso mesmo, ó, vocês são incríveis. Então, vamos lá. Engenharia reversa. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui, gente?
Existe, dentro das provas do SESI, uma habilidade que é para você identificar, tá? Presta atenção, presta atenção. Você precisa identificar o significado da palavra dentro do contexto. Igual aqui, ó. Causando um rápido sucateamento. O que significa sucateamento? Você precisa ter esse repertório. Ai, professora, mas eu não sei. Então, você precisa voltar no texto, que é justamente o que está dando aqui, ó. A pista está na frase anterior. Desenvolveram aquém do esperado. Ou seja, tem uma ideia de descuido, de degradação. O metaverso, utopia futurista. O que ele quer dizer com isso? Ó, futurista, sociedade imaginária superior. O contexto ao redor dessa palavra é o seu dicionário embutido. Você não precisa saber o significado de todas as palavras, mas você precisa recuperar esse significado dentro do contexto. A palavra gato, por exemplo. A palavra gato pode ter vários significados. Depende do contexto em que ela está inserida. A palavra pelo pode indicar pelo mesmo de bracinho, como pode indicar uma preposição. Quem vai dizer o que é o quê? O contexto, ok? Então, prestem atenção no contexto do texto. Checklist, então, a gente já está chegando ao final desse primeiro momento, para a gente fazer algumas atividades. E aí, a minha pergunta para vocês é, o que vocês absorveram da aula de hoje? Bom, então vamos resumir. O que eu falei até agora? Você precisa escanear a fonte, de onde veio o texto, tá? Qual é o objetivo desse texto? Isso define a regra, vai ajudar você a ganhar tempo nessa prova. Qual é o objetivo desse texto? Qual a estrutura do texto? 3. Isole a opinião do fato. O fato é o que aconteceu. Opinião já são os meus juízos de valor sobre o que aconteceu, tá? E aí ele vem com adjetivo, com advérbio. Sempre separe o fato da minha opinião, da opinião do texto. E 4, use o contexto, o entorno da sua frase, porque esse entorno, ele vai te ajudar a entender o significado das palavras. Até aqui, alguma dúvida? Eu quero fazer uns exercícios com vocês, tá? Então, sim, peguei notebook LM, lógico, claro. E vamos lá. Vou fazer esse aqui com vocês. Vou voltar para que você... Quase que eu cliquei numa resposta aqui. E pode não ser a resposta. Nós vamos fazer alguns, tá? Vamos fazer todos, não. Precisa que aumente? Não, deixa eu ver aqui se vai ficar muito cortado. Aí, ó. Melhorou um pouquinho? Acredito que sim. Vamos lá, gente. Esse aqui eu vou pular, porque é uma questão de classificação da conjunção. E eu não vou entrar nisso com vocês agora. Vamos lá, ó. No texto de Guimarães Rosa, fita verde no cabelo. A palavra velhavam é um exemplo de qual fenômeno linguístico? Pensa aí. Velhavam. Existe essa palavra? O que vocês acham? Essa palavra vem de que palavra? Quem sabe? Isso, vocês pegaram, muito bem. Veio da palavra velha. Velhavam. Existe? Velhavam. Esse verbo existe? Sim ou não? No caderno de vocês, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Coloquem aí, por favor, questão 1. Não precisa copiar o enunciado, tá? Porque eu vou disponibilizar isso para vocês também lá na Geek e no grupo. Mas vamos lá. Quero que vocês copiem a resposta, beleza? Não precisa copiar o enunciado. Pode pôr aí questão 1 e a resposta. E aí copia a resposta. O que vocês acham que é? Um estrangeirismo? É um pleonasmo? É um neologismo ou é um arcadismo?
Arcaísmo. Arcaísmo são as palavras que eram usadas antigamente e não são usadas mais. O que vocês acham? Vou mostrar uma dica, ó. Dica. Lembre-se do termo usado para designar a criação de palavras novas em uma língua. Criação de palavra nova, como é que chama isso? Estrangeirismo, pleonasmo, neologismo ou arcaísmo? Quem sabe? Vamos ver então? E a resposta certa é a letra C, claro, neologismo, lógico, vocês são muito inteligentes. Anotem, por favor, essa resposta. Quem acertou dá um certo, quem errou é só corrigir, porque realmente, gente, neologismo é uma palavra inventada, vem do adjetivo velho, velha, né? Então, criou-se um verbo novo a partir de um adjetivo, que não existe nessa palavra ainda no português. Beleza? Vamos para o próximo. Vou pular essa. Vamos fazer essa aqui. Ó, figura de linguagem, gente. Essa é uma matéria que cai bastante. Mas o legal é que vocês não vão precisar estudar as 36. São 36 figuras de 36 figuras de linguagem. Mas vocês não vão precisar estudar as 36. São só algumas. Coisa boa, né? Então, ó, as principais já estão aqui nas 4 alternativas: metáfora, hipérbole, metonímia e eufemismo. Vou explicar. Vamos lá, metáfora. Gente, anota aí. Anota que isso é importante. Metáfora, metonímia e comparação. Pode anotar as 3. Metáfora, metonímia e comparação. Ah, professora, o que é isso? Por que eu vou falar das 3? Porque as 3 são comparação. Real, real. As 3 são. Então, olha só. A metáfora, a metonímia e a comparação são comparações, só que elas têm características específicas. Vou começar pela comparação. Olha que óbvio. A comparação é comparação porque ela usa o conectivo como. Ninguém sabia disso, mas acontece, tá? Pode acontecer de você esquecer. Então, comparação, uso como, uso conectivo. Metáfora. Metáfora não uso como. Não usa. E além disso, Isaac, olha só que legal. Além de não usar o como, tá? Ela estabelece uma comparação com nomes, com palavras que não têm relação nenhuma dentro do contexto real, tá? Então, assim, é igual. Amor é fogo. De onde Luís de Camões tirou isso? Que o amor é fogo. Amor e fogo não tem nenhuma relação no sentido do dicionário. Mas dentro de uma frase em que tem duas pessoas que se amam, ela tem um sentido real. É isso, tá? Isso é metáfora, beleza? E a gente tem também a metonímia. Ó, metonímia também não tem a conjunção como, não tem. A metonímia estabelece uma comparação, só que agora com palavras que são do mesmo campo semântico, que se relacionam. Ó, vou dar um exemplo. Eu leio Machado de Assis. É possível eu ler mesmo o corpo de alguém? Ainda mais de alguém que já morreu? Não, não é. Então, como que eu leio Machado de Assis? Vou explicar. Eu leio a produção literária que Machado de Assis deixou, que ele escreveu. Então, quando eu tenho uma metonímia, eu tenho uma relação entre palavras que dialogam no campo semântico. Vou dar um outro exemplo. Imagina que você está em uma festa e alguém passa e fala assim: você quer Coca-Cola? Aí você fala: eu quero Coca-Cola.
Você não quer Coca-Cola. Que isso, professora? Não. Coca-Cola é o nome de uma marca. Você quer a bebida gaseificada com sabor Coca. Só que a gente não vai falar isso. Concorda? Então nós usamos a metonímia no nosso dia a dia. Ah, eu comi 3 pratos no almoço. Você comeu vidro? Não. Então, essas estruturas que nós falamos, que nós produzimos, são metonímias. Só que elas estão dentro do mesmo campo semântico. Eu falo de bebida e penso em Coca-Cola. Penso na marca, ao invés de falar do líquido, né? É nesse sentido, ok? Hipérbole. Ah, hipérbole, eu amo a hipérbole. A hipérbole é o que vocês mais usam. Não é, Guilherme? Ó, pensa aí. Eu vou falar que eu estou com sono, que eu acredito que vocês estejam. Afinal, estamos estudando de manhã. Então, vocês estão com sono. Só que ao invés de falar assim, nossa, tô com sono, você fala, pô, tô morrendo de sono hoje. Quando você coloca que você está morrendo de, você fez uma hipérbole. A hipérbole é o exagero. É o exagero daquilo que você faz algo, uma tempestade num copo d'água por causa de uma coisa mínima. Ai, Bruna, que saudade de você. Pois é, então, enfim, vamos continuar. Eufemismo. O eufemismo já é o oposto da hipérbole, tá? O eufemismo é eu vou suavizar uma informação que é negativa, que é ruim. Por exemplo, alguém faleceu e você precisa dar essa notícia para uma criança. Aí você fala: "Ah, o fulaninho foi morar com o papai do céu, ele foi morar no céu", para suavizar uma informação que é pesada. Vou dar um outro exemplo e não quero ninguém rindo por causa disso. Ouviu? Imagine que nós estamos numa sala de aula e um amigo esqueceu de usar o desodorante. Acontece, né? Acontece. Não é para acontecer, mas acontece. Então, a pessoa esqueceu de usar o desodorante e aí alguém fala assim: "Nossa, hoje o ar da sala tá pesado, né?" Entendeu? Aí a gente deixa assim no ar, sabe? Suavizando uma informação que é difícil de falar às vezes, ok? Então vamos lá, ó. Tem um poema lá na prova do SESI chamado Contra Narciso. Narciso a gente sabe quem foi, né? Lá da mitologia, a pessoa que não podia olhar no espelho, e aí um dia ele se viu no reflexo de um lago, e aí se apaixonou por si e acabou morrendo afogado. A gente lembra disso. Contra Narciso é o poema do Paulo Leminski. A ideia central de se ver no outro e o outro em si mesmo opõe-se ao mito de Narciso. Qual figura de linguagem predomina nessa relação de identidade? Então tá aqui, ó. Você tem que olhar para cá, ó. A ideia central de se ver no outro e o outro em si mesmo opõe-se ao mito de Narciso. Narciso. E aí? O que vocês acham que vai ser? Uma metáfora, uma hipérbole, uma metonímia, um eufemismo? Eu acho que vai ficar mais justo se a gente abrir o poema, concordam? Então, vou abrir o poema para nós. Poema contra Narciso, de Paulo Leminski. Ai, que poema lindo. Olha, vamos aumentar, né? Porque nós não queremos não enxergar. Tá melhor para vocês? Estão conseguindo enxergar? Acredito que sim, né? Então vou seguir. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim, dezenas. Trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Ai, eu amo o Leminski.
Olha isso, gente. Olha vocês sendo representados nessa estrofe. Que coisa mais linda. Ai. Ó, viu? Ele já usava o que abreviado. Tá vendo? Que moderno. Não, só não sei onde nem e. Sobre a mesa vazia, abra a toalha limpa, a mente tranquila, palavra mais linda. Aqui se acaba a noite mais braba, a que não queria virar puro dia. Somos um outro, um Deus, enfim, está conosco. Voltando aqui à questão, no poema Contra Narciso, de Paulo Leminski, a ideia central de se ver no outro e o outro em si mesmo opõe-se ao mito de Narciso. Qual a figura de linguagem predomina nessa relação de identidade? A dica: pense na figura que estabelece uma comparação implícita sem o uso de conectivo comparativo. Aí nós já eliminamos duas opções e temos duas. O que vocês acham que vai ser? Metáfora ou metonímia? E aí, metáfora ou metonímia? Podemos votar? 1, 2, 3 e. Metáfora! Muito bem! Excelente, pessoal! O autor utiliza a comparação implícita entre o eu e o outro, como se fosse a mesma substância, para expressar a alteridade. Perfeito? Muito boa. Essa questão ficou muito legal. Conjunção eu vou pular por enquanto. Erro de regência também. Aqui também. Vozes verbais vou pular. Ó, aqui. Vamos lá? Os termos feijão, hinduísmo e amarelinha possuem como hiperônimos, respectivamente. Gente, a prova tava literalmente assim. E aí? Feijão, hinduísmo e amarelinha. A gente já sabe, né? Que eu falei disso no slide. A resposta certa vai ser a letra A. Isso mesmo, tá? Hiperônimos são palavras de sentido abrangente que englobam os hipônimos, que são os micros, tá? Hiper, hipo. Hiper, hipo. Isso é importante. Vou parar por aqui. Quero saber se vocês conseguiram entender um pouquinho mais dessas questões. E aí eu vou gravar agora a próxima aula, tá? Um beijo para vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau!